Se você não gosta da ideia de ser atingida, então provavelmente deveria evitar Meca. Sim, Meca. Você sabe, o lugar sagrado para onde os islamistas vão uma vez por ano. É um lugar muito importante na religião deles. E ainda assim, de alguma forma, em algum lugar, a mídia deixou de contar que esse é literalmente um epicentro disso para as mulheres que vão a Meca. É insano. Quanto mais eu mergulho nessa história, mais me surpreende não ser de conhecimento comum que dezenas, centenas ou até milhares de mulheres saíram dessa peregrinação sagrada, admitindo o que aconteceu com elas lá. E além do fato de que muitas vezes são homens que vão fazer algo pela sua espiritualidade, que acham que esse é o momento certo para abusar das pessoas. Isso é uma coisa estranha. Mas, novamente, se te prometem virgens como definição de paraíso, então talvez você acredite que apenas o decoro é o caminho certo a seguir na vida. Esse é um debate para outro momento. Eu simplesmente não consigo superar o fato de que Meca é um lugar tão revoltante e ninguém fala sobre isso. É como se fosse meio que aceito. Ok, aqui está um exemplo de um vídeo de Meca que, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você consegue ver isso? Aliás, bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sou a apresentadora. Não esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Estamos reagindo porque já cansamos da mídia mentindo para nós o tempo todo. E descobrimos que há um monte de pessoas como nós que realmente pensam de forma diferente. E se você se sente assim, seja bem-vinda. Você encontrou o seu grupo. Clique em inscrever-se, compartilhe com uma amiga e vamos explorar o tema. Aqui está uma imagem de Meca. Se quiser sentir claustrofobia para sempre, assista a isso. Inscrevam-se no canal. Obrigada. Para vocês. Então, além do fato de que isso simplesmente parece um lugar aonde você realmente não quer ir. Isso foi postado por Nel, aliás, Bug. Meca parece um verdadeiro pesadelo. Por que não existe organização de segurança? Só há caos e pisoteamentos. Tenho certeza que pessoas morrem nessas peregrinações por causa da sufocação, calor e excesso de roupas. Claramente, as mulheres estão em vantagem. Os homens, claro, não precisam se não quiserem. Mas, ai meu Deus, vamos assistir isso. Ok. Este é um vídeo em Meca, claro, a maravilhosa Meca, de uma mulher sendo apalpada. Maravilhoso. Tradutora do canal. Ele está literalmente. Ele está literalmente. Consegue ver? Essa mulher está sendo encoxada por esses homens. Música. Levante-se, levante-se, levante-se. Eu não gosto de usar a palavra gatilho. Eu deveria ter dado um aviso de gatilho para isso. Mas acho que isso é muito perturbador para muita gente. Me desculpe se isso. Não consigo assistir isso. Ok. Enfim, se você está se perguntando o que fazer se for assediada, vamos ouvir isso. E depois de voltar do Hajj, agora ela afirma que foi assediada e que alguém a tocou de forma inapropriada e ela não contou ao marido. Ela não contou a ninguém. Depois que ela voltou para o Canadá, ela pergunta: o que eu deveria ter feito? Bem, qualquer pessoa nessa situação teria gritado, levantado a voz e feito um escândalo por causa disso. Alguém te apalpa, alguém te toca de forma inapropriada, seja no harã, seja na mesquita, seja na mais alta corte. Isso não é uma desculpa. Você tem que gritar, virar para trás e repreender essa pessoa, fazer um escândalo para que todos reconheçam o que ele fez.
Vou te levar de volta a esse vídeo por um instante. Acho que ela estava gritando. Desculpa, o que você faz quando a mulher está gritando, mas os homens simplesmente não ligam? Mas vir depois de 1 ou 2 dias, ou até mesmo 1 hora, quanto mais depois de meses, e trazer isso à tona, isso não tem valor nenhum. Porque não há ninguém para conversar e não há como verificar o que aconteceu. Então, sim. Você entende o que ele está realmente dizendo aqui? Então, esse é um caso específico que está sendo apresentado. Uma mulher disse que foi assediada e tudo mais em Meca, blá. Ele está dizendo aqui, bem, se você não fizer algo sobre isso imediatamente naquele momento, então vamos supor que seja seu tio, ou seu avô, ou se for seu amigo. Se você não fizer nada ali na hora, não adianta trazer isso à tona depois. Basicamente, ele diz que dali em diante, se algo aconteceu antes com você, não mencione, pois é irrelevante. Se você foi abusada antes, não há como provar isso. Não tem como provar, então simplesmente não mencione. Você percebe a sutileza desta questão do abuso. Isso não é só sobre Meca, é sobre toda essa mentalidade aqui. Não fale sobre isso se aconteceu antes. Se aconteceu antes desse exato momento, não há provas. Então é culpa sua, é culpa sua. Você deveria ter gritado quando aconteceu. Agora já passou um dia. Como vou saber se isso aconteceu mesmo? É assim que eles fazem as pessoas ficarem em silêncio. É literalmente assim que eles fazem as pessoas ficarem em silêncio. De novo, isso não é uma história só. Existem muitas histórias assim. E isso foi há 8 anos, certo? Isso já acontece há muito tempo e é tão pouco divulgado. É simplesmente incrível, meu caroço. E então esse teste é isso. Tive receio de compartilhar isso por medo de ferir seus sentimentos religiosos. Durante meu terceiro tawaf ao redor da Kaaba, após a oração de Isha, senti uma mão na cintura. Achei que era engano e ignorei, mas aconteceu de novo e fiquei desconfortável. Segui andando. No 6º tawaf, senti alguém cutucando agressivamente meu bumbum. Fiquei paralisada, sem saber se era de propósito. Ignorei e continuei andando devagar pela multidão, tentando me virar, mas não consegui. Ao chegar ao Eminent Quarter, tentaram agarrar e beliscar meu bumbum. Esse é um problema que acontece e ninguém fala sobre isso. Materiais de limpeza muito bons e equipe de limpeza excelente, como muitas pessoas deixam o Hajj. E eu gritei porque tive exatamente essa experiência quando tinha 20 anos e fui fazer a Umra. E alguém literalmente agarrou uma parte grande do meu traseiro enquanto eu estava andando para fazer a Umra, e isso me pegou de surpresa e eu gritei. Eu contei para minha mãe imediatamente, para minha família que estava comigo, e todo mundo meio que falou: "Ah, isso é algo que acontece aqui." Isso simplesmente acontece aqui. É conhecido por acontecer aqui. E eu fiquei em choque. Isso é Meca, tá vendo? É isso. Faz parte de uma mentalidade. Não é só ir ao lugar mais religioso, como numa peregrinação, e passar por isso. Mas a resposta da família é: o que você esperava? O que achou que ia acontecer? As autoridades rabínicas, ou seja lá como chamam, as autoridades religiosas islâmicas, a resposta deles é: bem, se você tivesse falado algo na hora, talvez algo teria acontecido, exceto pelo fato de que, em todos esses depoimentos, quando tentaram fazer algo, ninguém deu atenção ou riram delas. Esse é o problema. Simplesmente é aceito. É aceito, então não se discute. As pessoas temem apontar os problemas. Mas para qualquer pessoa aí, fora que se importa com mulheres e também com homens, aliás, talvez devêssemos falar sobre o fato de que a peregrinação sagrada é um lugar de abuso. Talvez alguém devesse mencionar isso em algum lugar, nesse mainstream todo da luta pelos direitos das mulheres que está acontecendo agora. Enfim, obrigada pela sua atenção a esse assunto.